Amém. Amém. Eu gostei desse versículo. Será que você gostou desse versículo? E responda amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Lelo eza dimanche ya Pentecoste, toko kikufata. Podemos sentar, hoje é o domingo de Pentecostes. Eza dimanche oyo tozo celebre makambo mibale. É um domingo que nós estamos a celebrar duas coisas. Il y a Saint-Esprit na famille. A descida do Espírito Santo aqui na terra. Et naissance y a Église. E a saída da igreja aqui na terra. Todo dia, amém. Amém. Église e banda na uyare ya Molimo Santo. A igreja nasceu na vinda do Espírito Santo. Então o Saint-Esprit aqui Quando o Espírito Santo desceu, kolakisama ndenge Jésus alakaki bango. Segundo a promessa do Senhor Jesus Cristo lhes prometeu, Bokino musika te. não vão distante, Otikala wana eles ficam em um lugar ti mukolo molimo akokita. até que o Espírito vai descer. Alors, et ça jour ya Pentecôte. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Pentecôte ezalaki fête juive. O Pentecostes era uma festa de judeus. Fête oyo ba juif babanda koya exhiber kolakisa bilona. Era uma festa na qual os judeus estavam a apresentar aquilo que eles acolheram. E na jour wana, E no tal dia, bato bautaki partout dans le monde. e as pessoas viram em todo o canto do mundo. Bauta partout. Eles viram em todo o canto. Afrique, Asie, Amérique, bato nyonso bazali na Jerusalém. África, América, Ásia, continente asiático, todos estavam lá em Jerusalém. Parce que ezalaki jour moko solennel. Era um dia solene. Et tant bakomi, E quando eles chegaram, Saint-Esprit akiti. o Espírito Santo desceu. Bayelaki makambo mosusu, Ele veio com outra coisa molimo mosantu okiti. e o Espírito Santo desceu. Tant Saint-Esprit akiti, Quando o Espírito Santo desceu, maravilha o bato nyonso bamonaki ezali ke as maravilhas que as pessoas viram eram que mutu nyonso abanda koyoka bapotre na monoko ya mboka na ye. todos estavam a ouvir os apóstolos segundo a sua língua. Tant bapotre bazoteya, Quando os apóstolos estavam a pregar a palavra, mutu nyonso azoyoka, e qualquer um estava a ouvir, bato bautaki partout, e as pessoas viram em todo o canto, me bazoyoka. e eles conseguiram ouvir. Et c'est par là E ali, que l'église ebanda. é ali que nasceu a igreja. Église lelo zofanda, A igreja que hoje você está sentado, mutu abota yango, aquele que nasceu isso, eza Saint-Esprit. é o Espírito Santo. Est-ce que nous applaudissons le Saint-Esprit? Podemos aplaudir ao Senhor, ao Espírito Santo. Saint-Esprit a sa puissance terre. O Espírito Santo deu potência. Mais c'est une personne. É uma pessoa. C'est un Dieu. É o Deus. Considération dans un Saint-Esprit. A tua consideração em Espírito Santo
et qu'on permettre yo au vivre macabobo extraordinaire. vai te permitir para você palpar uma coisa extraordinária. Muitos hoje não estão compreendendo a igreja anda naquilo que nós fizemos, ou a sua vida não depende daquilo que você faz, e depende daquilo que você é. Ce que tu es, Aquilo que você é est très important pour la spiritualité. é muito importante para a espiritualidade. Amen. Amém. C'est pourquoi, É por isso que tout le un peu plus, eu queria que nós falamos mais l'écolo, il y a Saint-Esprit, sobre o Espírito Santo nam misala na ye. com as suas obras, Parce que c'est important. porque é muito importante Vous voyez que étant église, saber como é igreja. au coquille, au s'en passer de l'esprit. Você não pode passar ao lado sem o Espírito Santo. Au coquille, qu'on peut mater sur qui Saint-Esprit. Você não pode ter respiração se não tiver o Espírito Santo. Au coquille, qu'on évolue que sans Saint-Esprit. Você não pode evoluir sem Espírito Santo. Ce qui l'est, Se hoje l'église, a igreja et ça n'a pas de problème. tem muitos Quand problemas, je parle de l'église, n'a pas de e quando estou a falar da igreja, eu estou a falar de você. c'est parce que É por isso présence à Saint-Esprit, a presença do Espírito Santo et ça a banni, é muito no chão, et ça n'a cessé. está muito no chão. Les autres, même l'esprit ne fonctionne plus. E outras pessoas, o Espírito já é morto, não trabalha mais. Alors, ce n'est pas un Saint-Esprit. E muitos não têm Espírito Santo. C'est pourquoi E por isso, l'Église, a igreja ils ont reflété que não está a refletir nous amenons à Josela. aquilo que o Deus está esperando L'Église est ça. para que a igreja faça. Exactement pour Não é porque não há ninguém, mais c'est parce que é porque bateau il fallait pas monisa bonzambe. aquele que deveria mostrar aquilo que é a divindade de Deus, Parce qu'on capte pour mettre il y a divinité à Zakatina. ele não está a conseguir porque o mestre da divindade não está dentro deles. Parce qu'on capte parce que le Saint-Esprit Ele não está a conseguir porque o Espírito Santo n'est pas maître dans la vie. não é o mestre das suas vidas. Azo dirigé. Não está a dirigir as suas vidas. Il y a des étapes. Há etapa, Et ça n'a pas dimension. tem dimensão Oh, yo mutu foyer là. que alguém pode saber Pour que à vivre une bonne spiritualité. porque ele vivencia uma boa espiritualidade. Il faut que l'esprit soit présent d'abord. Tem que ter o Espírito Santo presente Il faut que l'esprit te remplisse. e que o Espírito Santo enche a ele. Il faut que l'esprit te oigne. Que o Espírito Santo unge a ele. Et il faut que l'esprit te donne l'autorité et le pouvoir. E que o Espírito lhe dá a autoridade de viver. Só que 4 dimensions. Se essas 4 dimensões Exactement. não tem, Osa morné l'église. você é um morto vivo. Osa forton. Donc, au botami ya kukufa. Você nasceu morto, Mais osa l'église. mas você está na igreja. C'est l'église. Se hoje a igreja Et ça faible. está fraca, C'est parce que la dimension du Saint-Esprit
Por uma razão que a dimensão do Espírito Santo está muito baixa. é apenas assim. Et des fois, les gens ne connaissent pas de l'Esprit. Bah, il y a du Saint-Esprit. E não conhece o Espírito Santo. Expérience dans le Saint-Esprit exacte. Não tem experiência com o Espírito Santo. Mais l'Église ne marche pas sans le Saint-Esprit. Mas a igreja não anda sem Espírito Santo. Na réunion et à l'église, Na reunião da igreja, il faut que le don de l'Esprit ait fonctionné. que o dom do Espírito é que funciona. Pour la zone Baou, Apóstolo Paulo está dizendo: somos sanguários. se você reunir, Que celui qui parle la langue, parle. quem fala em língua, fala. Nada me va a nada. Likama. Likama. Madame le Baba. 7, 8, 9. Donc sur une église de 82 personnes, Com uma igreja de 82 pessoas, 9 personnes seulement parlent la langue. só 9 pessoas que falam em língua estranha. Les habitants. É o outro peso. Nada profetiza. Quem profetiza? Igreja, quem profetiza? Uma pessoa. 2, 3, 3 pessoas. São 3 pessoas On a donné a prophétie. que têm dom de profecia. Nana on a donné a sagesse. Quem tem dom de sabedoria? 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Tem 6 pessoas. Est-ce que vous comprenez déjà que nous avons 3 ou 4 dons? Mais, tous les cas décidés. Não estamos ultrapassar 10. C'est pour dire É para dizer, que nous avons un savoir. eu tenho muito trabalho. Alléluia. Amém. Et pas tout le monde a la coisa. Aqueles que eu posso trabalhar com eles são vocês. C'est pourquoi, É por isso, par la grâce de Dieu, pela graça do Senhor, nous là vamos falar sur les dimensions sobre as dimensões de la vie spirituelle da vida espiritual de l'homme. do homem. Dimensão De la vie spirituelle da vida espiritual de l'homme. do homem. Você pode repetir a igreja? O que nós falamos? Pode repetir? Eu ouvi, né? Papai, eu não ouvi nada. Tá? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Eu também não estou entendendo. Podemos repetir? A dimensão da vida espiritual do homem. Amém. Na limite é muito bom, não muito tempo. Eu quero que esse tema não saia agora desse. Ou, vamos na utilizar uma casa. Aquilo que eu vou falar é muito forte, importante. E só que os a conecté, E se você é conectado, eu me marou na Nicole. vai te levar no céu. Amém. Amém. Est-ce que nous pouvons parler? Será que podemos começar? Job a dit, O Job diz, en réalité, na realidade, dans l'homme, no homem, c'est le espírito. l'homme Homem n'est pas seulement la chair.
o homem não só a carne, mais mutu mas o homem azana ba dimension élevée. tem muitas dimensões. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 à l'Ogi. 1 Tessalonicenses 5, 17 e seguinte. Papa Dadi, zala automatique. So na tangi verso tangi. Parce que nana posa lelo tuye kolomaka mbegele. 1 1 Tessalonicenses Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 17. Orai c'est ça. Et le dit tosani, tosambela, tola yebisi banai. E agora, Paulo diz com quem? A yebisi muto azana verset 23 sikoyo. Ele falou que a pessoa que está no versículo 23. 23 elobini. O que diz em 23? 1 Tessalonicenses 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ah, c'est là. Balobi, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Amen. Ok? Tout entier. Tout entier. Et que votre être, Que votre être. l'esprit, l'âme, Là, on a balobi être, bâtir des points. C'est-à-dire être, les analyses, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. l'esprit, l'âme et le Corps. pour dire que Para dizer que l'homme o homem azakaka zotote. não é só a carne, Mais l'homme mas o homem azana partie mususu. tem outras partes. Et parmi la partie à Moutou, E entre essas partes do homem, Thessalonique attaque Tessalonicenses diz âme âme na zoto. e a carne. Est-ce que les accords? Será que é a carne? O carne amor É a carne. au moins on peut s'enseigner que l'âme a une chair. E como nós temos o ensinamento que a alma tem carne, L'âme, âme, a alma do homem, a la peine chair. e também tem a sua carne. Âme, Ela tem carne. et c'est la chair de l'âme É a carne de alma que les sorciers mangent. que os bruxos comem. La chair de l'âme, A carne de alma il y a des agas, des kanama, está mais ligado corpo. com esse corpo. Pourquoi Moutouako lala na moutou. Alguém pode dormir perante nós? Bakomi la chair de l'âme Eles mataram a carne de alma et moutou na po moutou ya koufi. e o homem, assim, em vida física, morreu. So ba aquele moutou malade. Se jogaram uma doença em homem, Baboka kamona nzoto to mona physique. não joga nesse homem que nós vivemos no carne e físico. Mais malade, Mas a doença, baboka mona nzoto ya âme eles atiram essa doença na carne de alma. et epimaka. E é ali que sai por fora. ezali ka parenthèse. Isso foi o parentesco. Eza pour comprendre Para você compreender, que l'esprit, o espírito, l'âme, alma le corps, e o corpo eza biloko moko très important. são as coisas muito importantes. Ndeko na ngai,
meu irmão, Mas nós vamos ter o ao Senhor. aquilo que estou pregando hoje, pega isso e escreve. C'est une autre dimension de la spiritualité, maman. É uma alta dimensão da espiritualidade que eu vou te dizer. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle les spirituels? O que é chamado a espiritualidade? Non. A espiritual. Non. Parce que différence est entre le spirituel et la spiritualité. A diferença tem entre espiritual e espiritualidade. Mas agora moi si na mubala. São como mulher e o seu marido. Amen. Amém. Mas o cara tem me basar para tudo. Eles não são de semelhança, mas é uma pessoa. Le spirituel, Espiritual eza esprit. é tudo que aquilo que é espírito, Donc eza nyonso yo ebotami na esprit. tudo que foi nascido espírito. O ba grec babengaka pneumatikos. E aqueles que os gregos chamam-se pneumáticos. Eza qualité te, Não é a qualidade, qualité humaine te. não é a qualidade humana, Eza nature humaine te. não é a natureza humana, Mais c'est une nature é a natureza, nouvelle de l'homme. é uma nova natureza do homem. Et le spirituel, E o espiritual c'est seulement Dieu é Deus qui les donne. que dá. Amen. Amém. Donc, pour spirituel et kontakati ya mutu, Porque o espiritual entra dentro do homem, il faut amener à pensa. tem que ser Deus dá isso. Donc, Zamba se compte sa nature, Em pouca palavra, Deus faz entrar a natureza oyaye, da sua natureza na kati na yo. dentro de você. Et ça, directement, même à la Genèse chapitre 1er, Então nos levar diretamente em Gênesis, no seu capítulo 1. à partir du verset 26, estamos en besoin de créons l'homme à notre image. No seu versículo 26, onde Deus está dizendo que façamos o homem à nossa semelhança. Donc l'homme à l'image de Dieu, E o homem, a imagem de Deus, ce n'est pas le corps, não é o corpo, mais c'est une nature é uma natureza que Dieu donne à un homme qui est esprit. que Deus dá ao homem que é o espiritual. C'est ce que Job a loué É aquilo que Job diz en réalité. na realidade. Dans l'homme, Dentro do homem, ce n'est pas le corps, não é o corpo, et ça n'y coûte, não é os ossos, mais c'est l'esprit. é o espírito. L'église est plus liée à notre homme na chair. Hoje a igreja está mais ligada àquilo que nós chamamos a carne. La chair est un péché. A carne não é pecado, Mais la chair, mas a carne c'est aussi une nature. é mais uma natureza. Mais une nature humaine. É uma natureza humana. Et ça différent spirituel. É uma diferença entre espiritual. La nature humaine A natureza humana dépend des pensées, depende do pensamento, désirs, é o desejo, raisonnements é o nosso et raciocínio, sentiments naturels. é o nosso sentimento natural. La chair A carne est sa nature, é a natureza, mais nature moko
humaine. Mas essa natureza é humana. Et cette nature, É uma natureza ela é utaka na pensée, e vem no pensamento, na ba désir, com desejo, na ba raisonnement, o nosso raciocínio na ba sentiment naturel. e nosso sentimento natural. C'est-à-dire que dans la chair, Significa dizer, dentro da carne il n'y a pas la vie. não há vida. Et c'est cette nature, E esta natureza nature humaine, é a natureza humana qu'on appelle la chair. que é chamada a carne. C'est pour dire É para te dizer ce que nous voyons. que nós vemos, Oh, tout le monde est long, il y a papa d'or. isso que nós estamos a ver o papá Ce Cristo, n'est pas la chair. não é a carne. Oh, tout le monde est long, sous. Aquilo que nós estamos a ver é outra coisa. Mais la chair, A carne c'est aussi un homme invisible. é outro homem invisível. Mais un homme invisible Mas é homem invisível qui ne porte pas que não leva la nature spirituelle. a natureza espiritual. Il est invisible É invisível parce que Batman était. porque os homens não conseguem ver. Pour Batman s'y mettait. Para que os homens não conseguem Mais il ver. existe. Mas ele está existindo. Alléluia. Amém. La chair, A carne, Yemutwatambulaka, aquele que faz marchar Nabando, com os demônios, Yemutwa collaboraka, ele que está colaborando Nabanganga. com os feiticeiros. Amen. Amém. Colossiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Coríntios capítulo 2, verset 15, et le dit, no seu versículo 15, o que diz a palavra do Senhor? 1 Corinthiens 15. Celui qui a cet esprit peut nous juger de tout, sans que personne ne puisse le juger, car il est écrit. ok. Bible le dit, Mundoza l'esprit. Aquele que tem espírito. La Bible nous parle de l'homme spirituel. E outra versão disse que o homem espiritual, Il juge de tout. ele julga de tudo. Et lui-même E ele sozinho, ne juge personne. e ele não julga ninguém. C'est la confusion. É uma confusão. Alléluia. Amém. L'homme spirituel, Disse que o homem espiritual, lui juge ele julga Nyos. tudo. A juger Nyos. Ele julga tudo. Mais il y a mon corps. Mas ele próprio, A juger mon. ele não julga ninguém. Confusão. Juger de tout. Julgar tudo Et ça qu'on condamne de. não é a condenação. Mais la Bible veut dire, Mas a Bíblia quer dizer, l'homme spirituel o homem espiritual, discerne tout. ele raciocina sobre tudo. Parce que dans sa dimension spirituelle, Porque na sua dimensão espiritual, au moins la question va sur le bas. você verá que o homem, o João está dizendo, En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. a realidade do homem é o espírito. Mais dans notre communauté, l'esprit qui donne l'intelligence. É o espírito que dá inteligência. Donc, dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, É o mundo espiritual, dans l'homme spirituel, é o homem espiritual, l'intelligence a inteligência est ça mon y a ma qualité, ma personnalité. é uma das qualidades ou da personalidade. C'est pourquoi É por isso. Paul a dit que O Paulo está dizendo os irmãos, mais ça va renouveler dans leur intelligence. tem que renovar o teu homem Donc, inteligente. l'intelligence que Paul parle, É a inteligência que o Paulo ce está n'est dizendo. pas l'intelligence humaine, Ele não está falando de inteligência mais humana, c'est une qualité de l'homme spirituel.
É uma qualidade do homem espiritual. Est-ce que ça vous a compris? Será que alguém está entendendo isso? Na bandeira. Eu vou repetir. L'homme spirituel O homem espiritual a ça devoir tem dever de discerner. de discernir. Juger Julgar selon racine nango segundo as suas raízes. et non qu'on discerner, Aí está dizendo que o raciocinar, évaluer, avaliar comprendre e compreender selon la pensée segundo o pensamento de Dieu. de Deus. C'est ça juger de tout. É isso que julgar de tudo. C'est pourquoi moi, je ne suis pas l'église. É por isso que você está vendo que muita gente está vindo à igreja. Mon oiseau même spirituel. E alguém pode se chamar como espiritual Mais sans discernement. e sem discernimento. Au discernement, E o discernimento essa qualité à don spirituel, é uma qualidade de dom espiritual, on permet à cá aquilo que permite que mon doigt s'en pour savoir les esprits auxquels il fait face. é que para saber qual é o espírito que vai estar na sua frente. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado em Cristo. dans le monde où tu as l'élo, No mundo que hoje nós estamos a viver, il faut y avoir quel esprit. você deve saber qual é o espírito Exemple, que está ao seu redor, ils ont une bourse, está na sua frente et tant qu'à e anda com você. est-ce que vous voyez que dans le métro, beaucoup d'appels dans E você sabia que no metrô onde nós entramos, entra também as pessoas que já morreram? Est-ce que vous savez que les morts retournent à la vie? E você sabe que os mortos retornam à vida? Oui, Será que você sabia? riche, O rico, pauvre riche, à soi de savoir, o pobre rico está a dizer ao Abraão, Pierre ou conta Abraão, Tikanai. me deixe. Mas na monia, Aquilo que eu ouvi aqui, na songa na que ye bisa, bandeko na nako, babongo no mite mamãe, baya awa. eu vou voltar para dizer aos meus irmãos porque para se arrepender, porque para não vir aqui, Pour dire que para dizer que les morts, o morto basa na capacité tem a capacidade, à latizoto. ele pode revestir O o moni corpo. azotambola na nzela. Você está libertando na rua, O moni azosala mosala. ele está trabalhando, Mais c'est un mort. é um morto. Na América, Aqui na América, Nathaniel na classe, eu aprendi isso na escola. essa é a empresa moko, Tem uma empresa, mukolo nango, o dono dessa empresa, bato nyonso basala kuna, todos os funcionários eza bakufa. são os mortos. Akenda kokota na monde ya necromancie, Ele entrou naqueles montes da reclamacia. babenga bakufi na vie, Eles chamaram os mortos na vida. baya na mokili. Eles vieram nesse mundo. Bango bato batrava na empresa. Eles que trabalham nesse mundo. Pourquoi? Porque Un mort morto alembaka te. não fica cansado. Un mort Morto, anzala te. ele não sente fome. Asesuflaka te. Ele não. Ayaka na testado te. Ele não vem com Ala na atenção. posa ya komela mai na kolia te. Ele não necessita beber Ata água. azolia azomela. Ele vem com Eza kwa comida. se fungir. Ele só para fingir só. E afuta bango muke. E são pagos menos. Po bazwaka mbongo te. Ele não recebe dinheiro. Me moto ya bengi bango. Aqueles que lhe chamam, Nde moto afutaka. e Nde bafuta. ele que lhes paga. E como que lhes paga? E bafuta bango mbongo te. E não lhes pagam dinheiro. Bafuta bango sacrifício. E eles pagam um sacrifício. Ba sacrifício wana. E esse sacrifício Ezaka yo. é você. Moto yebi nzambele. Que você não conhece a Deus. Parce qu'il faut balia yo. Porque eles vão te comer. Botango zokufa. Quando você está morrendo, Bazongisi yo. eles vão te fazer rir Oye ko travailler. e para ir trabalhar.
Uau! Mais profundo. Est-ce que vous avez compris? Será que alguém está compreendendo? Maintenant, un homme spirituel Agora, um homem espiritual doit juger, c'est-à-dire doit discerner. deve julgar ou discernir o que não tem Banane. os tem Não. que eu estou com eles. Malade com os tozuana. Uma coisa que nós temos É dar contato tozuana na bato bazakiente. e são os contatos que nós se encontramos com as pessoas que não estão bem. Muto akufia fali na kiti na train atelemi yo fandi. Kokanisa teke nega atelemi kaka. Morto estava sentado no trem, quando se levantou, você também veio sentar. Você não acha que quando se levantou só e vai? Bayaka na mission. Ele veio com uma missão. Soka fandi. Quando vai sentar, Akontika nyonso yo ayaki kosala. ele vai descarregar tudo que ele veio fazer. Apesa bino exemplo. Eu vou dar um exemplo para você. Mutu akwaki mai na balabala. Alguém jogou água na rua. Oyo nyati. Você vai pisar. Mai tudo ese kautu. Água já secou. Oyo leki wana. Você passou por cima. Okomi na ndako na yo. Você chega na sua casa Likoleba likovimba. e a perna começa a inflamar. Ozwi mbasi. Porque não. Yo nyataki mabele to nyataki mbasi. Você pisou água ou você pisou areia? Esse já não comprando. Será que você compreende? Esse yo mona que eu comprei só no nyataki. Será que você viu algo onde você pisou? Maintenant l'homme spirituel. Mas o homem espiritual Il faut avoir la capacité tem que ter a capacidade de discerner, de discernir, d'évaluer, de fazer avaliação, de comprendre. de compreender. Voilà, comment t'as menacé là? Olha, meu irmão, conforme você Un fala, homme spirituel. homem espiritual, Ça va être capacité. Deus tem capacidade. Temos o tambo lá. Como você está A falando, fumou o bicho. ele vai te abrir os On olhos. comprend le cœur. Você vai C'est compreender là on. esse caminho. Namu que namu tout droité. Eu não posso sair direito. Faut même que namu zigzag. Eu vou entrar assim, Na quena zigzag. gauche, na quena Vou droite. direito. Exacté que Não é voyez le tambo là. você não sabe andar. Mais le Saint-Esprit Mas o Espírito Santo te fait marcher ele vai te fazer andar pour que tu puisses éviter les pièges du para diable. você evita as armadilhas do diabo. Mais tellement ils ont bébé. Como você é muito Il y a pour éviter ça. não dá para evitar. Il y a moyen de se faire É por isso o seu caminho. on le compte comme un bébé. Você On le compte comme maladie. você On le compte comme nyonso. tudo. Bati kaka na nzela na Ele mutu. abandona à noite. Est-ce que tu dis ça? Será que você chega no ponto de discernir? Est-ce que tu comprends? Será que você chega no ponto de Est-ce compreender? qu'il y a l'église pour y a? Será que você vem na igreja On só s'en sabe? s'appelle là, on s'appelle là. Você ora porque você ora Ou tu veux comprendre. ou você quer compreender? Makambo nzambe. As coisas de Deus Eza kuumela te. não é porque você prevaleceu, Eza teke ngana nzambe na ke belé. é porque eu oro muito. Mais eza nano comprendre. Compreender Eza nano o évaluer. é avaliar, Eza nano o koma na foco ya pensée ya nzambe. você tem que chegar no foco do pensamento de Deus. Amém. Essa église est globale. Amen. Amém. Tu sais pourquoi bazo sakarana? E sabes por que estão brincando contigo? C'est parce que les portes sont ouvertes. É porque as portas estão abertas. Bible lobby, A Bíblia diz: esprit, o Espírito à côté de la zela moko, entra no caminho. la Bible la zela combien? 7. Est-ce que vous savez que le corps de l'homme a 7 portes? Você sabia que o corpo do homem contém 7 portas? Est-ce qu'on y est? Você sabia disso? Non, est-ce qu'on y est ma porte? Você sabe as portas Et les autres? do seu corpo? Deixa isso.
Alors, nous avons prié 21 jours. Então, quando nós vamos começar 21 dias, Nous avons déjà pour Kima. não foge, não foge, não foge. Na côté est na ligne. Não vou pregar em online. Eu queremos orar. Você quer saber essas coisas? Vem aqui. Aleluia. Amém. Bundana. Luta para vir aqui. Eu também vou pedir meu serviço. Você também luta para vir. Le corps de l'homme a 7 portes. O corpo do homem Et c'est important, é muito importante de saber quais são essas portas. et comment les portes font. Como é que essas portas ficam abertas? Comment les esprits Como é que os espíritos se font la porte eles fazem ali para coisa para entrar il y a ma porte, il y a bombe. nas portas do teu corpo. Et c'est important. É muito importante. Parce que ce qu'on est bien noté, Se você não saber isso, ça passe. é muito difícil. La Bible dit, A Bíblia diz, et lui-même ne juge personne. e ele sozinho não se julga. Pour lui, à nous se juger. Por que ele não está conseguindo se julgar? Parce qu'il a déjà le discernement de ce qui se fait. C'est pourquoi il ne juge pas. É por isso ele já tem o discernimento daquilo que acontece. É por isso não está julgado. Alléluia. Amém. Dans la déjà la compréhension. Ele já tem a compreensão. C'est que maintenant il a se condamné ça. É por isso eu não posso me Maintenant, vous condenar. savez pourquoi les gens condamnent Dieu? Sabia que por que os homens condenam Deus? Pourquoi pas se condamner? Por que as pessoas fazem condenação? C'est parce que É por isso. Macambo va se condamner dans tout. Aquilo que eles estão se Comme condenando Macambo va se condamner les hommes. é aquilo que estão condenando a Va Deus. comprendre il y a noté. Não compreenderam. Va évaluer il y a noté. Não avaliaram isso. Va discerner il y a Não noté. ensinaram isso. Le corps de dans le monde il y a ignorant. Como estão no mundo de ignorantes, Maraboko. na mesma Va hora, porter jugement. eles estão levando o julgamento. Or, celui qui porte le jugement, Aquele que estão levantando o julgamento, c'est juge lui-même. ele está se julgando. Est-ce que ça vous doit se comprendre? Amém. Se vous comprenez que vous êtes dans la bandeira. Se você não está compreendendo, você pode dizer para nós repetirmos. Et c'est important. É muito importante. Pour ma camon dans cette émission, Aquilo que eu estou a dizer para você, et ça, c'est ça même la vie spirituelle. é isso mesmo que é a vida espiritual. C'est ça même être chrétien. É isso que é ser cristão. Chrétien, c'est la Bible qui est dans le pécateur. Cristão não é a Bíblia assim por baixo do ombro. Chrétien, c'est pour gagner. O cristão não é gritar, é Deus, Deus, não. Chrétien, Cristão, c'est ce que tu es. Na Bible. C'est aquilo ce que aquilo que você Et ça, on y ça. é. Aquilo que você Et ça, on ça la carte. Naï. é. Não é aquilo que você faz. Il y a un moment, ma frère dit Jésus que Naï, na suma kanda koi, Naï, na sala boy. Mais Jésus a dit attaque par ma veine par mon tombeau là. Os fariseus diziam a Jesus Cristo: eu comprei isso, fiz isso, mas quando o Naï, Senhor tu disse, vas foutre à l'église. Tombeau là. tombou bravos. Non, tu n'as pas poussé à l'église. Tombeau là. Tombou bravos. Amém. Non, tu n'as pas la prière. Eu Tombeau là. dizer coração, mas você é túmulo branco. Le problème, ce n'est pas de ce que tu fais, mais le problème, c'est la qualité intérieure de ce que tu es. A qualidade daquilo que você é por detrás de Qu'est-ce que tu es? aquilo que Nada você, bater ninhosa. aquilo que você é. Nada bater ninhosa. Não estou a falar daquilo que você O faz, batinhoso basalaka. porque todo mundo O faz, batinhoso basalaka. nem todo mundo são. Le spirituel, O espiritual, c'est ce que tu es. aquilo que você é. Le spirituel, O espiritual, c'est avoir une nouvelle capacité ter uma nova capacidade de voir. de ver uma visão.
voit. Homem espiritual vê. Amonaka. Ele vê. Não é cego. Un homme spirituel, Homem il faut espiritual. avoir la capacité, Ele tem a capacidade il y a comme on a dans Zoto, de ver na carne, mais il y a comme on a fait dans mon ligne. também em espírito. Donc quand tu pars dans le monde spirituel, il voit. Quando você vai viajar no Dans le physique, il voit. além também físico, você tem que ver. Quand les gens mauvais passent, ils voient. Quando uma pessoa passa, você também tem que ver. Pourquoi il faut voir? Por que você tem que ver? Quand tu vois, Quando você vê, tu comprendras e você vai compreender quel jugement je dois poser. qual é o julgamento que vou levar. Il y a uma Bible lobby. É por isso que você vê que a Bíblia diz: Mais juger. não julga. Parce que quand tu es un aveugle, Irmão, você é cego, aux ivoiriens, você não vê nada. aux amours ivoire, Você não vê nada. au juger. Você não julga. Parce que tu pêches. Você está a pecar. Si tu veux voir, Se você quer ver, développe l'homme spirituel. você vai desenvolver o teu homem Et espiritual. ton homme spirituel O homem espiritual, a os ananias. você vai ter os olhos. Et lisu na ye. Os seus olhos, Et ben nous la question makambo oyo papa maman na yo koko na yo papa leki na yo badoki ya famille na yo bautika na kolakisa yo. ele vai mostrar papá, mamá, os teus irmãos, tio, aquilo que eles não vão conseguir te mostrar. Parce que lui il voit. Porque ele vê. Il lui a jamais facilité. Ele tem a facilidade Amonisa yo source ya makambo ozovive. de fazer ver a fonte das coisas que você está Si vendo. aujourd'hui Se hoje, bato basouffrir, se as pessoas estão ce sofrendo, n'est parce que miso ya molimo eza ya kokufa. você diz coisas que os olhos espirituais já não. makambo ebele tosala. Muita coisa que nós estamos a fazer. tosalaka bulinde koto bata kamana liko. Premier président Mobutu. Est-ce que yé makambo wana? Será que você pensa essas coisas? tosalaka tâtonnement. Nós estamos assim a tomekaka. Nós Namekana tentamos kosakota. se vai dar certo. Mais un homme spirituel Mas um homem namekaka. espiritual não tem. Mais un homme spirituel emprunte les chemins corrects. O homem espiritual ele pega o caminho correto. C'est pourquoi É por isso les enfants de Dieu os filhos de Deus échouent, e eles mais battent ya moliki, mas aqueles que são das trevas, battent la science, aqueles que são da ciência, va réussir. e eles estão com Pourquoi passer les loups? e eles antes de fazer algo, Les esprits, o do espírito, bakoyebisa bango, ele vem soprar. kokende na Agnès te po Você Agnès não vai com a Inês aza na eloko ekoempêche yo okende. e a Inês tem algo que vai te impedir. akoyebisa ye Ele vai te soprar. étoile na yo Você é a tua estrela. basala yango mpo yo ozala vandel te me basala yango mpo travailler na biro me biro wana eza biro nyonso te il faut ezala biro wana il faut okóma na mutu donc baza na précision. E eles vão dizer que a tua estrela não foi feita para que você seja o vendedor, mas para trabalhar numa empresa, para chegar até lá naquele escritório, você tem que se encontrar com a pessoa tal. Muita precisão. O homem, o filho de Deus, aí ele chega. Não há problème. Eu tenho Il faut problema. na sabe. Senhor, Deus. Amen. Amém. Abimi aquele comme ça. E ele saiu. Soki obimi wana. E aí você saiu. Oyoki nini? Você ouviu o quê? Omoni nini? Você vê o quê? Balobi na nini? Eles falaram o quê para você? C'est pourquoi é por isso naki bonzambe na yo. E com teu Deus, Basakaraka na esprit. eles brincam com teu espírito. Parce que le diable sait que tu ignores ce que tu fais. É porque o diabo sabe aquilo que você ignora, aquilo que Tu você pries, mais tu as prié mal. Você ora, mas você ora mal. Vous savez, ma peine. Você orou mal. C'est pourquoi et pour isso ozo échoué. Você está Parce que tu falhando. asambelaka bien. Aquele que está orando bem, Asambelaka prière sous la mouvance du
Saint-Esprit. E eles oram, alguém que ora bem, ora por baixo do vento do Et Espírito c'est Santo. l'Esprit qui les conduit. É o Espírito que dirige a C'est ele. l'Esprit qui lui dit. É o Espírito que fala. Pourquoi tu as une entreprise au terre? Ele, você não vai entrar nesse Mas bota a outra. Entra esse aqui. Pourquoi tu as d'accord au terre? Não entra nessa casa. Pourquoi tu as d'accord? Essa casa aqui, entra nessa casa. Na Bible, il savait étudier dans tombeau. E eles estavam, eu estava falando com um estudante de manhã. Comment dit diable? Você está vendo o diabo? À part Zam, Além de Deus, à part Jésus, além de Jesus Cristo, dans Saint-Esprit, o Espírito Santo, mon toit l'homme a dit. ninguém te venceu. A visitar Adam, Ele visitou Adão Kambaramoko, só uma vez. a polícia. E ele me fez cair. A visiter Moïse, Ele visitou Moisés Kambaramoko, só uma vez. a polícia. Ele me fez tombar. A Sanisi Bango, E ele já Jesus doutor destiné na Bango. do seu destino. Então, aí para Jesus, Mas quando chegou em Jesus aí Cristo, a pena mesmo volume. e ele veio com o mesmo volume. Está na Bíblia, né? Você vê a sua Bíblia. Jesus, Jesus, la Bible dit, a Bíblia diz, et le diable transporta Jésus. e o diabo foi levado. Essa é a Bíblia da terra. Não é minha Bíblia. Não é essa a Bíblia. Eu não fabriquei, eu não Ele fiz. diz, et le diable transporta Jésus. E o diabo, a Bíblia diz que o diabo En plus, a levou. transporté un balamoté. A transporté combien de fois? 2 fois. A même Jésus, Nicolas montagne. A même Jésus, Nicolas Adam. Diable. A même nani? Jésus. Mais t'as la nani. Toi. Bon, ça t'en a qui pas été. As coisas que você faz, Deus você te Deus tem uma boca. Não Jésus de lá. O Satã acabou de você. O senhor não chega. Ele pode dizer se esse aqui eu lhe soprar, Esse. aí já acabou. Tá mal uma sala jovem. Veja aquilo que ele fez no João. Até mulher na casa na jardim. Ele estava lá no jardim, Vai botar na zabe. ele se encontrava com um deles. Zamba aí vocês como ni jovem. Deus diz a ele, Joga resposta na eu olhando para que na moni jovem. e ouça a sua resposta. Ele deve dizer que eu vi. Arabi. Ele disse, Na como ni soki yo loboko na yo ezaka likolo ya jovem. eu vou Est-ce que ver vai tudo ele, na mão a tua mão está em cima dele. Est-ce que va tout nier que mais como ni loboko na likolo ya jovem? Será que isso foi a pergunta ou a resposta seria essa? Mais a touché déjà eloko alukaka likolo ya. Ele foi tocar aquilo que ele pregou em So cima a do João. já sabe que Ele está dizendo isso. na mona na ye. Ele está, eu estou a ver. Eso na sabula kayete. Se eu não estou a C'est parce ver, que ta main est dure. a tua mão está sobre ele. Alléluia. Amém. Est-ce que ça nous t'a compris? Amém. Pois a introdução, na chapa base. Para o meio na Vai chapa fazer base. a introdução, mas estou a colocar. Na bali o aí. Os de tio somos na bali na bali o que? Est-ce que nous n'avons pas? Papai Crisó. Papa que você nada tem. Não, não vai ter. É a introdução. É a introdução. Alors nous sommes là, on a déjà pas mis à l'ibanga. Mais écoute. Amen. Amém. Ne jugez personne. Não julga ninguém. Ele coroa. Quer dizer, Eu vou condenar muito tempo. você não pode condenar ninguém. Parce que Porque eu compreendo muito tempo. você não compreende ninguém. Muito compreendo muito. Aqueles que compreendem o homem Les enfants. é o Deus. Nós vamos perder Eu estou a me privar sobre isso. o qualifier muito e logo eu o mundo na miso.
não pode qualificar alguém naquilo que você não viu. Não, oyo moni na miso. Aquilo que você viu com teus olhos. Dana le dena mona frère oyo dire ninga za salite bo ninga za ndokia. Esse irmão, conforme está sempre Makabwa sana na mona ele na aquilo que faz, talvez é um bruxo. que nunca usa lesara A prostituição que está fazendo é a bruxaria. Não. Zamba pekisa. E Deus está proibindo isso. Não julga ninguém. Parce que tu ne connais pas. Porque você não conhece Muito oyo ozoshiji. aquele que você está julgando. C'est lui qui peut juger. É ele que pode julgar. Sabe o que eu vou juger? É ele que pode julgar Deus. É Deus. É muito só vou juger muito. Outra pessoa pode julgar outra pessoa. Eza mutoyo amanda na ba hauteur. Aquele que subiu nas alturas. Efésiens zoloba. O Efésio está dizendo: Zamba zwa bato. Deus pegou as pessoas A como se bamba captif. e foram ser o cativo. Continua bamuna mabele. Eles entraram como cativo no Si mamati na bamuna ba o. ele subiu com ele. Batuan. Aquelas pessoas. Ba onde ba na doa o juger. E ele que tem direito de julgar. Est-ce que ça vous t'a compris, ma Amém. Muto matana ba hauteur. Aquele que subiu nas alturas E muto asija. e ele que pode julgar. So que não que dá ba hauteur. Você se nunca subiu So nas que alturas, não costa na ba wave. você nunca entrou no sepulcro, So que não costa na sama belete. você nunca entrou lá nos mortos, O Simon Matina ba e hauteur. depois você subiu nas E alturas juge bem. e julga ninguém. Alors, au rappeler naï. E aí você vai nos fazer lembrar. Dimanche prochain, No próximo domingo na bandela aula. eu vou. Mais, na matinée. N'a pas de souci. Ainda não comecei a pregar. Estou com desejo. Et ça, on a une question à vous poser. Est-ce que dans le même spiritualité? Ainda não. Non, mais. Parce que sur les spirituels, dans la spiritualité, on va voir. Ah. Papa, les autres, ça n'a pas de désert. Amen. 2h30. Não vai dizer. Parce qu'il y a une chose. Há uma coisa. Il faut y avoir d'accord. Você tem que saber. Vous le savez. Ah, na mulher, eu sou na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia, Mateus. Pessoa, se não falar isso, eu vou ficar doente. Na solteira já vamos. Eu já pulei outras coisas, mas esse aqui não posso. Mas, pardon, vou lhe dizer. Perdão, me perdoa. Il faut y avoir qu'il y a une différence Você deve saber que existe uma diferença entre la pensée spirituelle entre o pensamento espiritual et la pensée de l'esprit. e o pensamento do espírito. Il y a une grande différence. É uma grande diferença. Et différence, moi, E essa diferença il y a un essai é aquilo que faz que muito tem que saber comment fonctionne le monde spirituel. como funciona o mundo espiritual. Parce que le monde spirituel Porque o mundo espiritual fonctionne seulement funciona somente n'a pas compris la différence aquele que já compreendeu a diferença entre la chair de l'âme entre a carne de alma et l'esprit. e o espírito. Alors, ce qu'on est dans le bien, le monde de l'équité. Aí já meu coração já está tranquilo Mais n'a pas d'espoir. e vou começar aqui. Donc, papa, très homme, ça, mais déjà, on va appeler là. Papai Trezor, esse é o seu dever, você vai me fazer lembrar. La différence essentielle entre
le spirituel, hein? E o pensamento espiritual e o pensamento carnal. C'est très important. Amen. C'est très important. Pour y avoir la pensée, maintenant il y a une chose qui est la pensée spirituelle et il y a aussi la pensée charnelle. C'est une différence si les 180 000 quoi. Est-ce que ça vous t'en parle? Amen. Est-ce que tu peux ça même merci? Amen. Badana Mosamba. Na évité so simelinga na Mosambi, simelinga na Mokingo, na évimo yo comprendre te. Maintenant na Mosamba Mosambi. Il s'en avec quelque chose. 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 Fala com Deus uma coisa.